Em Brasília, os presidentes da Câmara e do Senado vêm articulando estratégias com o Supremo Tribunal Federal sobre o projeto de reeleição nas duas casas. E para falar mais sobre o movimento do presidente Davi Alcolumbre, especialmente, gentilmente nos atende o senador pelo Cidadania de Sergipe, Alessandro Vieira. Tudo bem, senador? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Bom dia, um abraço aí para todos da PAN e para quem nos acompanha. Senador, o senhor já se manifestou, obviamente, contra essa tentativa de reeleição no Senado e, claro, consequentemente na Câmara, porque são processos que correm em paralelo. De que forma é possível tentar brecar isso? O senhor acha que o Supremo vai se posicionar de que maneira? O que o senhor espera? O senhor, como parlamentar, pode fazer o quê para tentar impedir essa possibilidade de reeleição que não está prevista no regimento? No Senado você tem 80 senadores aptos a disputar uma eleição para a presidência da Casa, 80. Só um não pode disputar, justamente Davi Alcolumbre. Ele não pode porque a Constituição veda taxativamente, no seu artigo 57, parágrafo 4º. Da mesma forma, o regimento interno da Casa, no seu artigo 59, veda taxativamente essa modalidade de reeleição. Então, essa tentativa de um arrumadinho, o jeitinho com os amigos ou companheiros, como o Rodrigo fala, companheiros do STF, não pode prosperar. O Brasil tem que deixar para trás esse passado de república de bananas, onde você faz adaptações e interpretações de textos legais e mesmo constitucionais de acordo com interesses políticos. A Casa, o Supremo Tribunal Federal, deve atuar no limite da lei e não no limite da política. Não faz o menor sentido e tudo que for necessário e possível fazer como parlamentar e como cidadão, a gente vai fazer. Senador, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, senador. Foi veiculado numa emissora que o Alcolumbre e o Rodrigo Maia juntos teriam tido um encontro fora da agenda com o Alexandre de Moraes, que é quem iria julgar esse caso. E depois, inclusive, esse link dessa matéria foi retirado do ar. Eu queria saber se há como a gente oficialmente demandar, exigir algum tipo de explicação sobre isso. Teve ou não teve o encontro? Eles podem ser obrigados a prestar esclarecimentos? Na democracia deveriam ser, mas infelizmente, como eu disse, o Brasil é um país em muitos pontos do avesso. A gente vai solicitar essa informação. Foi utilizado um avião da FAB para fazer esse encontro. Ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, confirmou o encontro, mas negou o teor, disse que não tratou de reeleição. Ele pegou um jatinho no meio de uma votação importante no Congresso para ir para São Paulo bater um papo, eu não sei sobre que assunto. Mas o Brasil precisa saber, porque a gente paga o salário deles todos. Senador, agora a pergunta de Brasília, José Maria Trindade. Pois é, olha, senador, o constituinte originário lá de 98 foi muito firme contra a reeleição na Câmara e Senado, isso é muito claro. Depois encontraram um jeitinho de reeleição com legislaturas diferentes e agora esta tendência. Eu tenho dito aqui, senador, que essa reclamação do PTB, que é contra a reeleição, vai acabar viabilizando. Se o Supremo entender que se trata de assunto interna corpore do Congresso Nacional, aí fica viabilizada a candidatura. E eles têm maioria, né? Você tem todo um uso dos instrumentos que a presidência permite. A presidência, nas casas do Congresso, é imperial. Ela tem domínio total de pauta. Ela escolhe quem vai falar, quem não vai falar, mais ainda agora em tempos de sessões remotas. E isso acaba interferindo de forma muito clara no processo eleitoral. Por isso, o Constituinte original vedou essa possibilidade. É muito claro, é muito cristalino. O Supremo teria que rasgar a Constituição para agradar a vontade de dois parlamentares, que têm seus méritos. A gente não está fazendo nenhuma avaliação pessoal da conduta deles, mas o Brasil precisa se acostumar a seguir regras. Fica muito mais fácil para todo mundo se a gente tiver uma regra de jogo estabelecida e seguir a regra. E assim deve ser. E o próprio Davi Alcolumbre reconhecia isso nos tempos de campanha, quando ele pegava o aviãozinho lá financiado pelo DEM, com o nosso fundo partidário, para fazer campanha nos estados. Uma das coisas que ele apresentava na mesa, no seu pacote de campanha, era justamente a impossibilidade de reeleição. Surpreende que agora modifique esse entendimento. Senador, posso vai lá, Constantino, pergunta? Vai lá. Não, só porque o senhor mencionou aí que teria que rasgar a Constituição para isso, né? E, de fato, não seria um caso isolado e único. Tem precedentes. Não? Eu lembro só da questão, por exemplo, dos direitos políticos da ex-presidente Dilma Rousseff. Sofreu impeachment, mas houve ali uma divisão da Constituição para preservar seus direitos. Como é que fica a questão do eventual impeachment de algum ministro do Supremo, para pelo menos dar um recado, para mostrar que existe algum tipo de freio e contrapeso a tanto arbítrio de quem deveria ser o guardião da Constituição e é o primeiro a rasgá-la? Hoje, no sistema que você tem no Congresso Nacional, especialmente no Senado, que seria a casa julgadora do impeachment de ministros, coloca a pauta, o poder de pauta, exclusivamente na mão do presidente.
Então, o que acontece é um engavetamento sucessivo, isso é muito claro. E isso acaba virando uma moeda de negociação política nos tribunais. É isso que a gente tem que repudiar. O tribunal deve decidir de acordo com a legislação, mas ainda de acordo com a Constituição da República. E ela é taxativa, no caso. Então, ninguém está querendo criar um confronto institucional, ninguém está querendo criar um confronto com o STF. O que a gente quer é deixar bem claro para o STF, para a Casa, que é o Senado da República, e para os brasileiros, de que se está tentando rasgar a Constituição atendendo ao interesse pessoal, particular. E o Brasil tem problemas muito mais que esse para enfrentar. Senador, rapidamente para fechar, claro que temos independência dos poderes, mas a sensação do senhor é que o Palácio do Planalto tem algum tipo, ou pode ter algum tipo de interferência na manutenção de Davi Alcolumbre, especificamente no Senado? É natural que o Executivo tenha interferência nas eleições no Congresso, sempre foi assim. O que ele não pode ter é uma negociação na linha de uma moeda de troca entre a leniência com determinados comportamentos, eventualmente equivocados ou até mesmo criminosos por parte de pessoas vinculadas ao Executivo, com a permanência no poder de quem quer que seja. Como eu disse, são 80 senadores disponíveis para ocupar esse cargo, só um não tem viabilidade constitucional. O nome dele é Davi Alcolumbre. Senador Alessandro Vieira, Cidadania de Sergipe, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom trabalho e até a próxima. Um abraço para todos.